Fala galera, eu sou o professor Diego De Santi e nessa aula vamos falar sobre a permutação simples. Os objetivos da aula então, definir a permutação simples, calcular o número de anagramas de uma palavra e resolver exemplos de aplicação. Muito bem, então o que é a permutação simples? A palavra permutação é sinônimo de trocar, certo? Ou ainda, nesse contexto em matemática, misturar. Tudo bem? Vamos resolver alguns exemplos em que essas situações ocorrem. Matematicamente, pessoal, então o arranjo de n tomados P a P é dado por n fatorial dividido por n menos P fatorial, certo? Bom, para n igual a P, nós teremos então o arranjo de n tomados n a n, tudo bem? Portanto, o arranjo de n tomados n a n vai ser n fatorial dividido por n menos n fatorial, né? Porque o P é igual a n, certo? Muito bem, então temos aqui que o arranjo de n tomados n a n é igual a n fatorial dividido por 0 fatorial. 0 fatorial, por definição, é igual a 1. Portanto, temos n fatorial dividido por 1. Isso aqui vai dar n fatorial. Bom, pessoal, então, o arranjo de n tomados n a n é igual a n fatorial. E a esse arranjo é dado o nome, então, de permutação, tá? Então, outra notação que pode aparecer é a permutação de n elementos é igual a n fatorial. Tudo bem, pessoal? Bom, mas do que consiste exatamente a permutação? Como que se dá na prática, então, a permutação de n elementos? Vale destacar aqui, pessoal, que esses n elementos aqui são elementos distintos, tá? Tudo bem? Então, esses n elementos são elementos distintos, tá? Então, você vai efetuar, então, a permutação desses elementos distintos, né? Só para exemplificar, o que é a permutação, então? Imagine que você tem aqui os algarismos 1, 2 e 3, certo? Então, você pode, com esses três algarismos, formar o número 123, você pode formar o número 132, tá certo? Você pode formar o número 213, você pode formar o número 231, tudo bem? Você pode formar ainda o número 312 e ainda você pode formar o número 321. Tudo bem, pessoal? Então, note que com esses três algarismos eu consegui formar 6 números, né, distintos de 3 algarismos. Então, note que todos esses 6 números, né, são utilizados os algarismos 1, 2 e 3, mas o que muda é a posição desses dígitos, né, dentro do número, certo? Então, com esses 3 elementos, consegui formar 6 números, eu obtive 6 resultados possíveis. Da onde que vem esses 6 resultados possíveis? Bom, como são 3 elementos, a permutação de 3 elementos distintos é igual a 3 fatorial. E 3 fatorial é o 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. Portanto, temos aqui 6 resultados possíveis da permutação de 3 algarismos distintos. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Muito bem. Então, vamos resolver então o primeiro exercício aqui. Exemplo 1. De quantas formas podem 5 pessoas ficar em fila indiana? Bom, pessoal, então, bastante simples essa ideia. Veja, eu tenho aqui, ó, 5 pessoas, tá? E elas vão formar uma fila indiana, certo? Bom, basicamente, né, se você analisar a contagem aqui dos elementos, veja, para a primeira posição, eu tenho aqui 5 possibilidades. Eu tenho 5 pessoas, né, possíveis de ocupar essa primeira posição. Ocupada essa primeira posição, eu terei, então,
para a segunda posição da fila, 4 possibilidades. Depois teremos 3 possibilidades, depois temos 2 possibilidades e a última posição dessa fila teremos uma única possibilidade, certo? Pelo princípio fundamental da contagem, nós temos aqui 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, tá? Isso aqui, em notação, é o 5 fatorial, tá certo? 5 fatorial, então, é o 120. Tudo bem, pessoal? Então, de quantas formas podem 5 pessoas ficarem em fila indiana? Isso é equivalente a perguntar, então, qual é a permutação de 5 elementos distintos, tá? Então, a permutação de 5 elementos distintos é justamente o 5 fatorial, que é 120, tá? Então, 120 formas de obter uma fila indiana. Tudo bem? Beleza. Exemplo 2. De quantos modos pode-se arrumar em fila 5 livros diferentes de matemática, 3 livros diferentes de estatística e 2 livros diferentes de física, de modo que livros de uma mesma matéria permaneçam juntos? Muito bem, pessoal. Então, imagine que você tenha que dispor esses livros, né, numa estante, por exemplo, e você tem aí 5 livros diferentes de matemática, 3 de estatística, tá? Então, vamos colocar aqui matemática, temos aqui 5 livros diferentes, né? Estatística, temos aqui 3 livros, e física, temos aqui 2 livros diferentes de física. Muito bem, pessoal. Então, imagine que você tenha lá uma prateleira, certo? E você vai colocar, então, esses livros na prateleira aqui, beleza? Muito bem. Pessoal, então, a primeira coisa que você tem que analisar aqui é em relação à disposição das disciplinas, né? Das matérias dentro dessa estante. Então, por exemplo, você vai poder colocar matemática, depois os livros de estatística e depois os livros de física. Seria uma possibilidade, certo? Você poderia colocar estatística primeiro, depois física, depois matemática. Você poderia colocar matemática, física, estatística. Enfim, você tem então a disposição, né? A primeira coisa que você tem que analisar aqui é a disposição das disciplinas na estante, porque a condição aqui é que livros de uma mesma matéria permaneçam juntos. Então, primeiro eu vou organizar as disciplinas na estante, tá? Como são 3 disciplinas, então nós temos aqui 3 fatorial, certo? Então, vamos permutar essas 3 disciplinas na estante. Bom, dentro de cada disciplina, aí temos a permutação dos livros, né? Então, temos lá o livro A, B, C, D e E de matemática, por exemplo, certo? Então, eu vou poder permutar esses 5 livros dentro da posição escolhida para essa disciplina, tá certo? Bom, como são 5 livros diferentes, então a permutação, então vamos fazer aqui vezes 5 fatorial, tá certo? Bom, para os livros de estatística temos 3 livros diferentes, então 3 fatorial. E para os livros de física, são 2 livros distintos, então temos aqui 2 fatorial. Tudo bem, pessoal? Então, pelo princípio fundamental da contagem, né? A gente vai multiplicar, então, esses fatoriais. Então, 3 fatorial é 6, 5 fatorial 120, 3 fatorial é 6 e 2 fatorial é 2. Tudo bem? Multiplicando 8.640. 8.640. Tá? Então, são 8.640 maneiras de arrumar esses livros, né, em uma fila, tudo bem? De modo, né, que os livros de uma mesma matéria permaneçam juntos. Beleza? Muito bem. Vamos analisar agora o estudo dos anagramas. Bom, pessoal, então, anagrama, a palavra aqui, ana, vem de repetir,
tá? Vem do grego, né? De repetir. E o grama, ele vem de graphem. Vem de graphem, certo? Que significa escrever, tá? Então, seria a origem da palavra anagrama, certo? E o que é um anagrama? O anagrama, ele é uma espécie de jogo de palavras, né? Que é resultado de um rearranjo das letras de uma palavra, por exemplo, ou frase, para produzir outras palavras, tá? Utilizando todas as letras originais, né? Exatamente uma vez, tá? Essas palavras formadas de um anagrama, elas podem fazer sentido ou não, certo? Então, por exemplo, suponha que você tenha a palavra moda. Você pode formar uma outra palavra, por exemplo, mado, certo? O que eu fiz? Só fiz a troca do A e o O, né, de posição, certo? Eu poderia colocar adon, seria outra palavra, né, utilizando as letras da palavra moda, tá? Então, todas essas palavras aqui, pessoal, são anagramas, tá certo? Bom, e como que é calculado, então, o número de anagramas de uma palavra? Bom, basicamente é pela permutação, certo? Então, a permutação de n vai ser o n fatorial. Muito bem. Como a palavra moda possui 4 letras distintas, então o número de anagramas dessa palavra vai ser o 4 fatorial. Tudo bem? Então, 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 24 anagramas. Tudo bem, pessoal? Então, é possível formar 24 palavras aqui, tá? Diferentes, né? Utilizando as 4 letras da palavra moda, tudo bem? Então, são 24 anagramas no total, tudo bem? Então, essa que é a ideia de anagramas. Bom, vamos analisar o próximo exemplo. Quantos são os anagramas da palavra calor? Então, pessoal, note que a palavra calor, ela possui 5 letras distintas, então o número de anagramas vai ser a permutação de 5 elementos, que é 5 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 120 anagramas. Tudo bem, pessoal? Bom, muito cuidado que se a palavra tiver letras repetidas, aí o cálculo ele é diferente, tá? O cálculo do número de anagramas para palavras que possuem letras repetidas, então vai ser o assunto de uma próxima aula, tudo bem? Por enquanto, então, o estudo aqui fica restrito a palavras, né, ou números que tenham elementos distintos, tudo bem? Bom, vamos ao exemplo 4, então. A palavra teoria. Bom, a palavra teoria tem 6 letras distintas, tudo bem? Então, responda. Quantos são os anagramas? Bom, pessoal, então, os anagramas da palavra teoria é a permutação de 6 elementos, que é 6 fatorial, que é igual a 720, tá? Então, 720 anagramas é possível formar com a palavra teoria. Tudo bem? Bom, letra B. Quantos anagramas começam por T? Tá, você tem aqui, então, as 6 posições que as letras da palavra teoria poderão ocupar, certo? Mas o exercício B, ele define, então, que os anagramas comecem com a letra T. Bom, se eu estou fixando a letra T na primeira posição, pessoal, então significa que as outras letras da palavra teoria, elas vão permutar, né? Então, ou seja, vamos fazer a permutação aqui de 5 elementos, certo? Portanto, temos aqui 5 fatorial, que é igual a 120, tá? Então, temos 120 anagramas que começam com a letra T, tudo bem? Letra C. Quantos anagramas começam por T e terminam por A? Muito bem. Então, começam com T e terminam com A. Tudo bem, pessoal? Então, fixando a letra T na primeira posição e a letra A na última posição, então vamos permutar as outras letras da palavra teoria, né? Que são 4 letras a serem permutadas aqui. Portanto, 4 fatorial, que é 24.
tá? Então, são 24 anagramas que começam por T e terminam com o A. Tudo bem? Quantos anagramas começam por vogal? Bom, pessoal, então, temos aí a palavra teoria, né? A palavra teoria, ela possui 4 vogais, certo? Eu quero os anagramas da palavra teoria que começam por vogal. Então, veja, temos aqui as 6 posições da palavra teoria, certo? E vamos começar, então, a contar os anagramas que começam com a letra E. Bom, então, fixando a letra E na primeira posição, vamos aqui, então, permutar as outras 5 letras, tudo bem? Portanto, temos aqui 5 fatorial, que é igual a 120, beleza? Analogamente aos anagramas que começam com a letra O, tá? Então, fixando a letra O na primeira posição, temos aqui, então, 5 fatorial igual a 120, tá, pessoal? Então, vamos lá. Fixando uma letra na primeira posição, fixando a letra O na primeira posição, nós vamos ter as outras 5 letras da palavra teoria para permutar nessas 5 posições, portanto, 5 fatorial, tudo bem? Mesma coisa você vai fazer, então, para os anagramas que começam com a letra I, também é 5 fatorial igual a 120, e para os anagramas que começam com a letra A, que também é 5 fatorial igual a 120. Tudo bem, pessoal? Então, somando esses resultados aqui, temos, então, um total de 480 anagramas que começam com vogal. Tudo bem? Beleza. Bom, então, agora vamos resolver, então, a letra E. Quantos anagramas tem as vogais juntas? Bom, pessoal, então, letra E, vogais juntas. Bom, então são 4 vogais, certo? Então, vamos imaginar que você tem aqui as 4 vogais, o local onde vai as 4 vogais, e aí temos, então, as outras 2 letras da palavra, que é o T e o R, tudo bem? Então, dentro desse retângulo aqui, a gente vai colocar as vogais e aqui fora do retângulo, a gente vai, então, colocar as consoantes, tudo bem? Nessas posições. Bom, então, note que nós temos aqui 3 elementos a serem permutados. Esses 3 elementos a serem permutados é, então, o 3 fatorial, tá? Então, vamos colocar assim, imagine que você tem aqui vogais, temos o T e temos o R, certo? Então, essa seria uma possibilidade, né, de permutação. Você poderia ter, por exemplo, o T, você poderia ter o T, o R, por exemplo, e as vogais, tá? E assim por diante, pessoal. Então, você tem a permutação de 3 elementos. Então, a permutação de 3 elementos é o 3 fatorial. Mas, dentro desse retângulo, nós temos as vogais. Elas podem permutar entre si também dentro desse retângulo, né? Então, temos as letras A, E, I e O. Essas 4 letras permutando é 4 fatorial. Tranquilo? Muito bem. Bom, 3 fatorial é 6, 4 fatorial é 24. Tudo bem? Então, conclui-se, então, que 6 vezes 24 é igual a 144, tá? Então, 144 anagramas. Tranquilo, pessoal? Muito bem. Então, se você gostou dessa aula, inscreva-se no canal, curta e compartilhe. E até a próxima. Falou, valeu, tchau!